Seja muito bem-vinda, deusa! Uhul! Que delícia! Chegamos ao nosso 14º dia. E mais uma vez eu quero aqui, ó, te desejar aquele parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua disciplina, parabéns pela sua dedicação dentro dessa jornada. Tô muito feliz de te encontrar aqui novamente. Priscila Yackman aqui, estrategista espiritual, e nós estamos realizando juntas essa jornada de 40 dias com Jesus. Então, se você está seguindo a jornada desde o primeiro dia, você já sabe que tem esse momento do peça e receberá. É isso mesmo. Aqui dentro do YouTube, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. E é óbvio que eu venho pedir isso a você, né? Peça e receberá. Então vamos lá? Se você ainda não se inscreveu no canal, então aqui embaixo clica ali no Priscila Yackman para que você se inscreva no canal. Pronto, check. Agora, do ladinho tem ali as notificações, aquele sininho. Clica nele. Se tiver em personalizadas, coloque em todas, porque assim que eu compartilho um vídeo, você recebe a notificação. E aí, quando você entrar no YouTube novamente, você já sabe que tem vídeo novo ali para você em primeira mão. Certo? Check. Terceiro ponto. Eu gosto de pedir para você que você já dê agora o seu likezinho. É isso mesmo. Se no final do vídeo você achar que não fez sentido, você dá o joinha para baixo. Combinado? Então já me dê esse voto de confiança, né? Já dá o joinha aí para cima, para interagir com o conteúdo. Se chegar lá no final não fez sentido, você coloca o joinha para baixo. E agora eu quero te fazer a pergunta. Você está assistindo desde o primeiro dia? Então me conta aqui nos comentários. Pode falar, Pri, eu venho fazendo a jornada desde o primeiro dia e estou aqui com você no meu 14º dia e me conte aí como é que está sendo essa jornada. Você que chegou agora através desse vídeo, fica aqui. Pode ficar tranquila, não tem problema que você chegou agora. Assista a esse dia. E aí, em algum cantinho por aqui, vai aparecer o dia 1 para você ir lá fazer o primeiro dia, ou a playlist completa, que aí você consegue vir acompanhando e fazendo essa série com calma, um dia de cada vez, com o coração, com muita gratidão, com muita alegria, porque do fundo do coração pode ser que essa seja a última jornada da sua vida, dependendo, é claro, do seu empenho, da sua dedicação. Não é esforço, é empenho, disciplina, dedicação, compromisso com voltar à casa do Pai, com descobrir a tua verdadeira identidade em comunhão com Cristo em ti. Então é este o propósito dessa jornada. Ele faz parte, essa jornada faz parte da minha mentoria. É isso mesmo. Tanto do caminho da deusa, quanto do reino em expansão. E por que é que eu estou fazendo esses vídeos abertos aqui no YouTube? Primeiro, é uma oportunidade de você acessar a esse conteúdo pela sua vontade. O que eu explico, a forma com que eu explico, é muito disruptivo, é muito diferente de tudo que você está acostumado a ver por aí. Eu acredito nisso. Até porque eu demorei longos aí, quase 9 anos para compreender e chegar em tudo isso dessa maneira. E eu me perdia muito por seguir outras pessoas, caminhos diferentes, e eu não conseguia acessar a esse lugar. Então hoje eu compartilho com você porque tem pessoas, sabe aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Foi o que aconteceu comigo. E eu quero deixar essa contribuição para você. E se você é uma pessoa comprometida, disciplinada, que se dedica com verdade, com vontade, tem um interesse genuíno dentro do seu coração, você fazendo esses vídeos, você vai acessar esse lugar. Sem, dificuldade nenhuma. Sou muito transparente aqui, tudo bem? Porém, tem pessoas que estão prontas, então, para receber essa informação
desta maneira, com o intermédio da consciência crística, compreendendo a profundidade do que a gente está vivendo. E é com você que eu quero falar. Pode ser que você não se sinta pronta, mas algo em você já está. E aí, ao você fazer dia a dia, você vai despertando esta consciência crística que sempre esteve em você. E é essa a minha missão, te levar de volta para casa, tá bem? E aí, por que ela é aberta? Porque você pode acessar, sentir tudo isso, conhecer minha energia, entender como é que eu falo. E se algo te tocar ao longo da jornada, pode ser que pelo caminho você escolha seguir comigo em alguns dos formatos que eu conduzo de mentorias, no Reino em Expansão, no Caminho da Deusa ou de alguma outra maneira. Então não tem como eu te convencer disso. Você precisa sentir dentro de você. Então estar aqui aberto para você é esse momento. E aí, se te tocou, se te transformou, se gerou esse nível de consciência em você, naturalmente, caso seja necessário, eu estou aqui para te conduzir, para te guiar, para que você viva com ainda mais intensidade, com ainda mais profundidade. Certo? E as deusas que estão aqui, minhas alunas da mentoria, do Caminho da Deusa, do Reino em Expansão, e você vai ver geralmente os comentários delas aqui embaixo também. Então deixe o seu comentário, se você já é minha aluna, então momento lá de utilizar o comentário para a gente conversar. Pode colocar aqui embaixo se você já é minha aluna, se você já faz coisas comigo e como que você pode deixar esse comentário para quem está chegando através do YouTube, se sintonize com essa energia do que nós estamos vivendo juntas, certo? Vamos lá então? Hoje, no dia 14, lembrando que nós estamos no topo da montanha com a consciência crística nos ensinando então a partir do ser realizado sem forma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o termo cura. Agora no dia 14, Jesus no topo da montanha, ele está trazendo para a gente novas formas de olhar para a vida. Por quê? Se o termo que tivesse correto o que a gente aprendeu, a gente já teria alcançado o que a gente se propôs. Se não estamos alcançando, tem algo que nós não estamos compreendendo. Então, ele traz para a gente uma nova maneira de olhar para aquelas áreas da nossa vida. E hoje ele vai nos explicar, a partir desta consciência crística, o que é a cura nesses termos dele. Eu faço a leitura, vou trazendo o meu entendimento, lembrando que não substitui a leitura, então as minhas alunas recebem esse material para que elas possam fazer a leitura, tá bem? Por quê? Porque a tua consciência vai trazendo memórias da tua história para que você consiga viver essa jornada dentro de si. Então não substitui a sua leitura, ok? Todo o tempo está incluído no ser do espaço amplo. A aceitação é necessária, pois escapar não é possível. Tudo aquilo que é conosco, e é por isso que somos o realizado, assim como o vazio, o curado, assim como o doente, o caos, assim como a paz. Por isso, curamos agora, ao invocar a completude, ao aceitar a capacidade que o ser curado tem de ser escolhido. Ao mesmo tempo em que não oferecemos resistência, nem fazemos tentativas de rejeitar o ser doente ou ferido. É a tua aceitação de que escapar não é possível que te levará do esquecimento à lembrança. É na igualdade de tudo o que é realizado com a aceitação do ser do espaço amplo, do ser único e dos muitos que a aceitação plena é verdadeiramente alcançada e a transformação começa. Então, o que ele traz? Que nós somos acostumados, condicionados através dos aprendizados passados, que para que a gente se tornasse iluminado, para que a gente se tornasse o ser desperto,
existia um conceito do que era um ser ideal espiritualizado. Que não pode isso, que não pode aquilo, que isso, que aquilo. Vários conceitos de bem e mal que a gente foi tentando entrar nessas caixinhas para nos tornarmos o ser ideal. E nessa desconstrução ele falou, olha, não é isso. Não, não, não. Dentro da consciência crística, do ser único, do todo, já tem tudo. O ser realizado. Tanto, inclusive a dualidade, o bem e o mal, digamos assim. O amor e a falta de amor. Qual é a questão? Eu não posso negar, eu não posso rejeitar, eu não posso excluir que isso faça parte. Porque o todo convive em harmonia com tudo. Com o ser curado e com o ser doente, com o ser realizado e com o ser que não se reconhece realizado. E quando eu nego, quando eu rejeito essa parte, ela continua se manifestando e continua ativa em mim. Então, qual que é o meu papel? Ter consciência de que o ser curado está nessa consciência do todo. Então, tem a minha versão, a sua versão curada, realizada. E é se tornar consciente através da consciência do ser unificado que isso já é real, que isso já existe, sem tentar excluir o ser doente. Então eu reconheço, eu amo, porque este ser, de certo modo, doente, ele me traz para amar a isso. E quando eu começo a ter entendimento, que é como se eu fosse envolvendo cada uma dessas partes que foram rejeitadas, que foram excluídas, e agora eu me sinto em permissão de não mais tentar me tornar o ser ideal, mas de reconhecer o ser realizado, são caminhos extremamente diferentes aqui. Eu posso entrar em contato com tudo que eu considero como doença e amar essas partes e não tentar incluir. E não tentar negligenciar. É apenas eu estar consciente do ser doente, que antes eu tinha um julgamento sobre isso. Eu escolho amar, integrar, retirar o julgamento e reconhecer que já existe neste ser do espaço amplo o ser curado. E eu preciso me tornar consciente do ser curado. E de certo modo dar mais atenção ao ser curado, para que ele venha à forma. Fez sentido aqui? Conseguiu compreender? Então escreve aqui para mim nos comentários. Já existe o ser curado. Vai lá, ativa comigo. Eu acesso o ser curado no ser amplo. Tudo bem? O ser do espaço amplo reconhece que o mundo externo é uma projeção. E mais frequentemente uma rejeição do que uma extensão do que há dentro. Portanto, a doença é uma rejeição de sentimentos. Tudo o que causa medo é a rejeição de sentimentos. Tudo o que causa solidão é a rejeição dos sentimentos. Tudo o que causa violência é a rejeição dos sentimentos. Aquilo que é expulso do ser se torna separado. E na separação é intencionalmente esquecido. O ser do espaço amplo já não expulsa e nem se esquece, porque todos os sentimentos são aceitos como sentimentos do ser único. Todos os sentimentos são aceitos como sentimentos dos muitos também. É ao manter todos os sentimentos dos demais dentro do ser do espaço amplo, ao não esquecer que o um e os muitos são o mesmo, ao lembrar intencionalmente que os sentimentos dos muitos podem ser mantidos e não projetados no mundo como doença, violência e assim por diante, que a aceitação ocorre. É ao aceitar todos os sentimentos como os sentimentos dos muitos, que os sentimentos dos outros
são aceitos como sentimentos próprios e mantidos dentro da espacialidade do ser único e do ser completo. Então, aqui, nós fomos ensinados a recriminar o que nós sentimos. E a partir desta exclusão, vem para fora em forma de projeção. Então, a rejeição, ela vem para fora para que eu possa ver o que eu estou negando. Consegue compreender a amorosidade e a benevolência do ser do espaço amplo? Então, por exemplo, eu sinto uma indignação. Só que lá atrás foi me ensinado, vamos falar, eu sinto um ódio. Foi me ensinado que eu não poderia sentir o ódio. E eu sinto vergonha de sentir ódio. Por quê? Porque eu quero ser aceita por todo mundo que diz que ser espiritual, eu não posso ter sentimentos de ódio, de rancor, de vergonha, de culpa, de tristeza, de inveja. Então, como eu aprendi que tudo isso é mal, quando eu tenho um sentimento desse, eu não quero entrar em contato com ele. E aí o que eu faço? Eu reprimo. Eu começo a ter julgamento sobre mim mesma por conta desse contexto aprendido, de que isso é errado, e eu começo a me julgar. E eu começo a, não, eu não tenho, eu não posso ter ódio. E eu escondo esse ódio, inclusive de mim mesma. Eu quero tirar. Não, eu não posso ficar assim. Limpa, limpa, limpa. Cancela, cancela, cancela. Não, 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 não. Eu não posso sentir isso. E aí o que acontece? Você fica brigando com aquilo que está vindo à tona para você através de um sentimento. E por você excluir, por você rejeitar, por você negar, você projeta no mundo. Só que o ser do espaço amplo, ele aceita tudo. Ele consegue, ele é como ele é, só o amor, ele consegue sustentar, inclusive que a gente vai passar por isso e ele dá conta desse recado, ele consegue viver com harmonia, inclusive com a gente fazendo isso. Olha que lindo, olha a amorosidade, né, do ser do espaço amplo. E aí o que ele faz? Ele olha, então toma aqui, vamos materializar isso aqui para você ser capaz de enxergar. Aí você enxerga o ódio no outro, aí você enxerga brigas, aí você enxerga a inveja do outro. E tudo isso está te mostrando o quê? Você está negando o teu sentimento. Você não quer entrar em contato com isso. Olha aqui. Aí você vê uma pessoa tendo inveja da outra e você... Meu Deus, que coisa feia. Eu não faço mais isso, porque agora eu sou iluminado. E aparece de novo. E aparece de novo. Por quê? Porque o convite aqui não é você ter um julgamento. Muito pelo contrário, eu também sinto. Eu me permiti sentir. E a partir do eu me permitir sentir, sem um julgamento em mim e sem um julgamento no outro, este sentimento me traz uma informação. E essa informação geralmente é uma interpretação distorcida que você tem de você. Por exemplo, essa mesma que eu acabei de explicar. Quando você tem o ódio e você quer negar ele, porque você acha que se você tiver, você não é espiritual, então, qual que é o teu julgamento? Se eu tenho isso, eu não sou espiritual. E aí a situação acontece para te mostrar, olha, você não precisa carregar mais esse julgamento. Você não deixa de ser espiritual porque você tem esse sentimento. Esse sentimento de raiva veio porque você se sentiu pequeno ali diante do outro. Mas lembra que você é o ser único, você é a consciência crística, sua identidade é em Cristo, você é o todo. Por que você está se sentindo pequeno? Então, consegue entender como cada evento que acontece, ele traz um sentimento à tona? Quando você permite o sentimento vir, você tem o presente de conseguir enxergar onde estão os seus julgamentos sobre si mesmo e sobre o outro e soltar o julgamento e relembrar da tua verdadeira identidade. Lindo, né? Além disso, é na recordação intencional que a extensão substitui a rejeição, tanto no ser como nos outros.
Dessa maneira, a extensão da saúde pode substituir a rejeição da doença e dos ferimentos. É por isso que depois de aprender a renunciar a tudo que chamava de teu, te é dada a tarefa de reivindicar o teu poder como teu. Tudo que está em teu poder está em teu poder. Teu poder é o poder dos muitos e do um que existe em completude dentro do ser do espaço amplo. Quando compreendes plenamente que não podes escapar, qualquer resquício que está detido dentro de ti deve atravessar-te para que o ser seja o ser totalmente invisível ou o ser do espaço amplo descrito anteriormente. Aquilo que alguma vez detiveste e mantiveste em um padrão de espera, ao ser retomado mais tarde, é o oposto de manter-te dentro, e te é pedido que faças agora. Pois as coisas que foram mantidas em um padrão de espera se baseavam no medo. Tu as temias, porque não as compreendias e não podias atribuir-lhes significado. Por serem inexplicáveis, o padrão de espera que entraste com elas era um padrão de intencional esquecimento e fuga. Foram arquivadas como peças de museu e adquiriram solidez dentro de você. Como pedra jogada em um lago cristalino, fizeram ondulações e então se assentaram. O ser invisível ou do espaço amplo é o ser através do qual o atravessamento ocorre naturalmente, pois não há obstruções e nem fronteiras, não há padrões de espera, nem de interferências mentais. O atravessamento nunca teve alguma relação com a fuga ou com a rejeição. O atravessamento consiste em liberar as particularidades ao mesmo tempo em que se mantém o relacionamento. É o que acontece na unicidade, ao contrário de deter e manter a parte que ocorria na separação. O que o ser do espaço amplo guarda dentro é o relacionamento de tudo com tudo. O relacionamento é a realidade invisível que só se expressa através da forma. Somente agora, quando compreendes a tua invisibilidade e espacialidade, olhas para dentro e vê as pedras que se assentaram nos teus lagos cristalinos. São como os grãos de areia para o oceano. E ainda assim, não escolhemos mantê-las. Espacialidade é espacialidade. Invisibilidade é invisibilidade. Já não somos mais colecionadores, somos agora coletores. Guardamos dentro só o que é real. E ao compreendermos a realidade do relacionamento, aceitamos nosso relacionamento com o inexplicado. Aqui, o que ele traz? Tudo isso dentro do que a forma com que a gente tinha aprendido, do que era essa jornada de integração, do que era essa jornada da espiritualidade, do que era o processo da iluminação. Então você foi entendendo e criando para você um ser ideal, de um ser de como você deveria ser, e geralmente inalcançável e inatingível, né? Que é o que foi te trazendo toda essa dureza da vida. Eu não posso me comportar assim. Então, para sustentar todas essas caixas, fica muito pesado. E tudo isso que você foi reprimindo, cada vez que você negligenciou, não ouviu, não soube interpretar, e tá tudo bem, sem nenhum tipo de julgamento sobre isso. Você não tinha esse conhecimento que você está recebendo agora, certo? Então, assim, você ia reprimindo. Isso foi se solidificando dentro de você. E isso se torna doença visível na matéria. Para quê? Para que você consiga ver todas essas pedrinhas que você está ali acumulando dentro desse lago. E agora ele fala, agora você sabe o que fazer. Entrar em contato com o teu sentimento. Permitir sentir tudo. Porque o ser do espaço amplo não tem nenhum julgamento sobre você.
Se você quiser pensar em matar alguém, tá tudo bem. O ser do espaço amplo, a unicidade, ela vai continuar te amando incondicionalmente. E se você se permitir ter o pensamento de raiva, de querer matar alguém, por que você está pensando isso? E aí você reconhece que você se viu pequeno, que você se viu indefeso e que a única forma de calar aquela dor que aquela pessoa está provocando em você é querendo silenciá-la. Entende como a tua percepção sobre si mesmo está se vendo pequeno e por isso você acha que precisa atacar? Porque aquilo te fere, porque aquilo te dói. E por que te dói? Porque você se vê pequeno ainda, preso na identidade do ego. Mas agora você está aqui caminhando com Jesus. Agora você está no topo da montanha se lembrando que você é o ser realizado sem forma. E que você pode acessar isso que já está realizado e permitir que isso venha à tona. Então, cada evento agora é uma oportunidade de você enxergar cada uma dessas coisas que você tentou excluir. Que você está se esforçando para se manter alguém aceitável, amado, agradável, moralmente aceito. Certo? Olha aqui, oportunidade de você soltar todas essas máscaras com muita leveza, com muito amor e trazendo essa liberdade não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Tudo que está fazendo aqui é aceitar o teu relacionamento com o inexplicável. A aceitação é criadora da invisibilidade. O criador do espaço, do ser do espaço amplo. Deus tem sido descrito como onisciente, pois Deus é esse relacionamento. O relacionamento é o conhecido. O desconhecido, assim como o inexplicável, torna-se conhecido através do relacionamento da aceitação. Aceitar teu relacionamento com o desconhecido é o único caminho para que chegues à aceitação do teu relacionamento com o teu meio de chegar a conhecer. Tua aceitação dessas palavras é uma forma de aceitação do desconhecido. E como tal, um meio para chegar a conhecer. Essas palavras são apenas um dos meios, e é por essa razão que as chamamos de diálogo. Reconhece agora que essa é apenas uma voz, entre muitas. Entraste nos diálogos, como os muitos e como um. Esse diálogo acontece em tudo à tua volta. Acaso escutas apenas uma única voz? Ou começastes a escutar a única voz entre as muitas? Agora deves tomar posse desse diálogo, ser dono dele, assim como é dono do poder que é teu. Essa única voz entre muitas continuará apontando o caminho por apenas um tempo a mais. Assim, a voz dos muitos deve ser escutada como a voz do um. Não estás no topo dessa montanha sozinho. Acaso não consegues escutar a tua própria voz? Acaso não consegues escutar as vozes dos muitos que se unem a nós aqui? Entrar no diálogo é o meio para sustentar a única voz entre as muitas, o meio de compartilhar teu acesso à unidade, a manifestação na forma do ser curado e completo e, portanto, do ser do espaço amplo. Olha a profundidade que nós estamos alcançando aqui. Quando ele fala do desconhecido para o conhecido, nós criamos a tal da identidade com base nos nossos comportamentos, atitudes, aprendizados. Sou brasileira, sou mulher, sou isso, sou aquilo que nós defendemos. Quando eu me limito, quando eu coloco um rótulo, eu coloco em mim uma taxação de se eu sou isso, eu excluo o restante. Naturalmente. Se eu sou boa, naturalmente, eu considero que eu não sou má. Não posso ser má, porque eu me identifico com o bom.
Então, cada um desses rótulos, se eu sou mulher, eu não posso ser homem. Então, cada um desses rótulos, eles nos limitam, porque eles nos colocam dentro de caixinhas que eu vou buscar me expressar daquela maneira. Aqui é. E aí, eu me identifico com aquilo e eu sei que eu sou assim. Quantas vezes? Eu sei que eu não consigo mesmo. Para mim é difícil aprender. Você se colocou numa caixinha que para você é difícil aprender. Então, você irá se permitir aprender com facilidade? Não. Você precisa defender a tua identidade de que para você as coisas são difíceis. A minha vida é uma luta mesmo. Sua vida vai ser fácil? Não. Por quê? Você precisa defender a identidade de que a sua vida é uma luta. Consegue compreender a dimensão aqui? Só que quando a gente está em contato com o outro e quando a gente sabe desse diálogo e quando a gente reconhece esse espaço amplo e que o outro sou eu mesmo, me relacionando, ou seja, o ser único, a consciência crística em mim, é a consciência crística em você. E a partir da relação entre nós duas, eu posso estar aqui me expressando. E quando eu me expresso, a minha voz sai, sou eu me dando para você. E quando eu me dou para você, eu consigo me perceber. Entende como a relação é a oportunidade de eu me dar. E a partir do que eu dou, eu reconheço quem sou. Então, o outro, ele é apenas um espelho para que eu possa me ver, me reconhecer e me dar. E aí eu ter escolha. Porque aí se eu me lembro da minha verdadeira identidade, do ser do espaço amplo, sem um julgamento entre bom ou ruim, eu posso me dar por completo. Porque o ser integrado, ele não exclui nada. Não significa que você vá matar alguém. Significa que você tem permissão para sentir o que você sente. E compreender como isso está mostrando para você a distorção que você tem sobre a sua própria identidade. O outro me agrediu. O outro tem a capacidade de te agredir? Quem é você? Me senti agredida. Se permita, me sentir. E o que isso me traz de informação? Que eu me vejo como um ser frágil. O corpo na forma física, é óbvio que ele tem o nascimento e a morte. Nós já falamos sobre isso. Mas quem é você no ser sem forma, para além da forma? Eu sou o ser de espaço amplo. Algo consegue te agredir? Não. Eu preciso então ter um julgamento sobre isso? Não. Eu preciso dar um significado sobre isso? Não. Leveza. Então, minha senhora deusa maravilhosa do meu coração, que hoje você entre em contato com cada uma das coisas que você sente. Olhe para elas. Olhe para a oportunidade que está te sendo apresentada, a vida esfregando na tua cara, para você conseguir perceber os apegos, os rótulos que você se colocou, lembrar de que você é una com a fonte, você é o ser realizado, você é o ser curado, enxergar onde você se viu diferente disso, para que você tire os seus julgamentos e você possa, então, expressar o ser realizado sem forma na forma. Incrível! Delicioso, não é, senhora deusa? Ai, meu Deus, eu espero de todo o coração que você esteja sentindo a cada dia essa dissolução, essa leveza, essa potência de ser quem você veio para ser e quem você é. A aceitação do teu ser
pleno, completo, amado, pertencente, acolhido, né? Tirando todo esse poder que você foi colocando e limitando em caixinhas, em rótulos, em pessoas, em experiências, em traumas. É hora de você integrar, amar, recolher cada uma dessas partezinhas para se tornar essa potência de tudo que você é. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Escreve aqui nos comentários para mim neste momento, dá o pausezinho aí. Pri, cheguei até o final. É isso! Mais um dia. Então escreve aqui para mim. Compartilha com alguém. Se você chegou até aqui, provavelmente você veio fazendo a jornada. Então você já deve estar vivendo coisas lindas, né? Dentro de si. Quem são as pessoas que você gostaria de convidá-las? Pega o vídeo 1, ele vai estar aqui no finalzinho da tela, junto para você. Pega esse vídeo 1, encaminha para essa pessoa, fala, eu quero te presentear. No seu tempo, no seu momento, mas eu vi esse vídeo, eu estou fazendo essa jornada e está sendo incrível. Veja se faz sentido para você. Você não precisa convencer ninguém. Se for o momento da pessoa, ela vai escolher viver essa jornada. Tudo bem? Existe um fio invisível que nos conecta. Existe esse ser do espaço amplo, chamando, pedindo, gritando para ser visto, acolhido, integrado e amado. E é nisso que eu acredito. E se você é essa pessoa, meus parabéns por estar aqui. E você tem o poder nas suas mãos de compartilhar essa jornada com outra pessoa. Certo? Nos vemos amanhã.